graça e a paz do Senhor a todos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesta noite para testemunhar tudo que o Senhor fez na minha vida, na vida do meu esposo e principalmente na vida dos meus filhos. Queria muito que nessa noite, este momento pudesse ter sido presencial, para eu estar mais perto de todos aqueles que nos acompanharam, mas os planos de Deus são outros, não é isso? Devido à pandemia, esse culto presencial não vai ser possível ser realizado agora. Então eu fiz o voto ao Senhor que eu iria fazer esse culto de glorificação ao Senhor no aniversário de 1 ano dos meninos. Foi em março, na realidade, a gente não pôde fazer esse culto devido a todo o processo da pandemia. E já os meninos já fazem 2 anos, né? Então, já que a gente não pode fazer presencial, nós decidimos fazer online. Porque o voto precisa ser cumprido. E eu preciso testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida dos meus filhos e agradecer a Ele. Porque se eles estão aqui hoje, a glória, a honra seja dada ao nosso Senhor Jesus. Então, para mim é motivo de muita alegria estar aqui. E desde já eu quero agradecer a todos que estão aí conosco, nos acompanhando nesse momento, nessa live de gratidão ao nosso Deus. Convido aos amados, aqueles que tiverem a Bíblia nas mãos, a abrir em Isaías 43, o versículo do 1 ao 5, por favor. Isaías 43, de 1 ao 5. E a palavra do Senhor nos diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebar por ti. Visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Então, que o Senhor ele possa nos abençoar nesta hora. Irmãos, eu me casei no ano de 2009 e nos 2 primeiros anos nem tanto, mas a partir do 3º ano eu ansiava muito em ser mãe e eu creio que não é nenhuma novidade. As pessoas que me conhecem, as pessoas que convivem comigo sabem deste meu sonho de ser mãe, de aumentar a nossa família. E durante muito tempo a gente tentou bastante, inclusive eu até fui para médicos para saber o motivo que eu não estava conseguindo engravidar, não foi descoberto. Então passaram-se os anos, especificamente 10 anos, nosso casamento, e nada eu consegui engravidar. Eu não sei o motivo, mas eu não engravidava. Então todo mês era aquela tristeza, muitas vezes eu chorava, eu orava, e teve um certo ponto que eu disse: olha, Senhor, se o Senhor quiser me dar, amém, né? Se eu não conseguir também, amém também. Então no ano de 2015, o meu esposo foi convidado para pregar na Assembleia de Deus Tabernáculo, que fica na cidade de Olinda das Flores. E quando a gente foi, estava tendo uma apresentação de uma criança. E uma irmã, a irmã Terezinha, eu nunca esqueci o nome dela, ela é de Vila Velha, Espírito Santo. E aquela irmã lá chegou perto de mim e falou assim: olha, quando a gente se vê, você vai estar grávida de gêmeos. Eu olhei para ela e achei, amém, irmã. E aquela irmã saiu. E eu até pedi perdão ao Senhor depois porque eu ri. Eu não acreditei. Eu até contei pro meu esposo: olha, César, aquela irmã disse que eu ia ter gêmeos. Aí eu até ri, disse: meu Deus, eu não consigo nem engravidar. Imagina logo de gêmeos. Só aquela irmã mesmo. Até falei isso, né? Assim, pedi muito perdão ao Senhor, porque na hora eu agi como Sara. Eu não criei na promessa do Senhor. E passaram-se os anos, foi 2015, 2016, 2017, 2018, e eu engravidei. Do nada, o meu sonho estava finalmente acontecendo. Eu fiz o teste, fiz o exame de sangue e deu um reagente. Finalmente eu tinha conseguido engravidar. E eu, apressada, como sempre, eu fui fazer logo a ultrassom, né, para saber. E a minha primeira ultrassom, irmãos, que eu fiz, o médico não conseguiu ver nada. Então eu pensei: meu Deus,
Porque como assim? Tá todos os exames falando que eu tô grávida e cadê o bebê que não tá aqui? Aí o médico até falou pra mim, olha, talvez você fez o ultrassom muito recente, então realmente não tem como ver. Vamos aguardar mais uma semana e depois de uma semana você vem e a gente repete novamente a ultrassom. Fui pra casa, continuei minha vida, com uma semana eu voltei. Quando ele tava fazendo a ultrassom, aí eu até perguntei, doutor, pelo amor de Deus, eu tô grávida? Aí o médico olhou pra mim, doutor Yasu, ele olhou pra mim e disse, não só tá grávida, como são gêmeos. E naquele momento eu parei e eu me lembrei daquela irmã tinha me falado, da promessa do Senhor. E eu fiquei com tanta vergonha, irmãos, porque o Senhor tinha prometido e o Senhor estava me dando. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu estava grávida e era gêmeos. Que alegria, que honra, né, poder dar à luz a duas crianças. Então, irmãos, eu fiquei muito feliz. Liguei para minha família, para minha mãe, para meus irmãos, meu marido, todo mundo chorou, foi aquela alegria toda na família. Aí a minha gestação, né, dando continuidade, continuei trabalhando. A médica tinha me orientado que, por conta de ser a primeira gestação e ser gemelar, eu poderia ter parto prematuro, né? Por conta que, além de ser gêmeos, eles eram univitalinos, então teria grande chance de eles serem prematuros. Só que, pra mim, eu nem sabia o que era prematuro. Sim, eu pensei que prematuro é porque nascia antes, era magrinho, essas coisas. Eu não tinha noção do que realmente a palavra prematuridade. E eu sempre, a médica falou, você precisa repousar. E o que acontecia? Mas eu não tive diabetes, não tive pressão alta durante a gestação, nada. Assim, eu tinha muita coisa, tipo, eu tinha muito enjoo, muita tontura, muita dores. Nas pernas, nas costas, no pé da minha barriga, era dores imensas. Eu sentia muito mal-estar, muita tontura, e isso me incomodava muito. Pra vocês terem noção, até no meu trabalho eu rendi bem pouco, porque realmente nada que eu fazia, eu só conseguia, sabe, eu enjoava, eu vomitava muito, eu tinha muito mal-estar, então no início foi muito ruim, era muita tontura mesmo. A médica falando pra mim que era normal, devido a tudo, né, principalmente porque por ser gêmeos, então tudo seria muito. Só que a partir do quarto mês, então as coisas foram mudando, né, então foram diminuindo os enjoos, os mal-estares, então eu continuei tendo a minha vida normal. E muito feliz, né? Estávamos comprando enxoval, estávamos comprando quartinho, arrumando tudo, porque os nossos planos eram uma coisa. E, irmãos, eu me lembro que um dia eu cheguei na escola e uma aluna minha, a gente não tinha dado início ainda às aulas, ela me chamou e falou assim, ô Ju, Milena, se ela estiver me ouvindo, ela vai saber. Ela falou, olha, eu estava orando por você e o Senhor me deu uma palavra. E foi justamente essa palavra que eu li agora, que foi em Isaías 43. Que falava que o Senhor, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Quando ela me falou aquilo, eu falei, amém, então graças a Deus que isso é uma bênção, minha agitação, porque o Senhor está dizendo que vai comigo, então tudo certo, glória a Deus, peguei essa palavra. Só que, irmãos, o Senhor prometeu que estaria comigo, em qualquer ocasião. Mas, né, porque o Senhor, a gente serve a Ele, Ele está conosco, a gente não vai passar por dificuldade, vamos passar por lutas, por problemas, mas, irmão, o Senhor vai estar conosco, né? Então, naquele momento eu não entendi, assim, eu não tinha noção de tudo que eu iria passar. Eu apenas peguei a parte que, né, o Senhor estava comigo, então ia dar tudo certo, eu ia ter meus filhos, eu ia levar para casa, ia ser aquela bênção. No dia 13 de março era o aniversário da minha prima, vou tentar ser o mais rápido possível, porque ela é bem enorme, né, então vou tentar diminuir um pouco. No dia 13 de março, foi o aniversário da minha prima, minha tia me ligou e disse, ó, Ju, vou fazer um bolinho surpresa, vai pra lá, pra gente cantar parabéns pra ela, tá certo? Então nós fomos, cantamos parabéns, comemos bolo, conversamos bastante. Quando foi às 9 horas eu voltei pra casa. Nisso já tava tendo muita dor nas costas, mas como dor nas costas pra mim era algo do dia a dia, então eu nem, né, até porque mãe de primeira viagem sabia nem o que é isso, então tava com dor nas costas, tudo certo. Voltei pra casa, e a dor persistia, aquela dor muito forte. Eu disse, olha, amor, vou tomar banho, me ajeitar, porque eu vou dormir que amanhã eu tenho que trabalhar logo cedo. Então, tomei meu banho, me ajeitei, comi alguma coisa, deitei na cama. Irmãos, quando eu comecei a cochilar, eu senti aquele baque, sabe? Quando eu olhei, a cama toda estava alagada, minha bolsa tinha estourado. E eu gritei, amor, minha bolsa estourou. E meu esposo falou, não estourou não tá na hora de estourar, deve ter feito xixi. Eu digo, não, amor, não fiz xixi, minha bolsa estourou. Então comecei, irmãos, a levantar as minhas pernas para tentar fazer com que aquilo ali parasse, porque eu sabia que não estava na hora. Eu estava apenas com 6 meses de gestação. Então coloquei a mão na minha cabeça e falei, meu Deus,
E agora? O que que eu faço? Para mim, irmãos, o meu milagre, os meus sonhos estavam indo de água abaixo, porque aos meus olhos humanos, não tinha como, né? Com 6 meses de gestação, 2 bebês sobreviverem. E meu esposo, ele ligou para o Altemir, para a Jéssica, porque também estava muito nervoso, nos colocou no carro e a gente foi pro HU. Chegando lá, irmãos, o médico a médica que me atendeu, olha, você vai tomar medicamento pra gente tentar segurar eles o mais longo possível, né? E vamos tomar muito soro para tentar recuperar todo o líquido que você perdeu. Então passei o restante da quarta inteira tomando soro e remédio. A quinta, e juntamente com os remédios, também estava tomando uma injeção, que era justamente que se acontecesse deles nascerem, pelo menos eles teriam uma chance, porque o pulmão precisava amadurecer, então eu estava tomando injeções. Eram 3, acho que eu tinha tomado só 2. E da quinta para sexta, irmãos, eu senti muita dor. Era uma dor muito forte nas minhas costas e a madrugada inteira, e meu esposo passou a madrugada toda passando a mão nas minhas costas, e eu ia para um canto, eu ia para o outro, levantava, sentava. Eu não aguentava de tanta dor. E quando foi logo cedo, 7 horas da manhã, meu esposo chamou a médica e disse, olha, doutora, ela não tá aguentando mais. Ela quer ir no banheiro. Aí ela falou, não, ela não quer ir no banheiro, não. Deixa eu ver agora. Quando ela fez o toque em mim, o Caleb já estava praticamente saindo. E ela gritou, olha, chama os enfermeiros, pega ela, vamos para a sala de parto agora, que as crianças estão nascendo. Irmãos, 7 horas, 7h10, o Caleb nasceu, 7h20 nasceu o Eugênio. Eu não vi os meus filhos, né? Porque quando eles nasceram, eu vi apenas um chorinho bem de leve. O Caleb, ele foi imediatamente entubado e foi levado imediatamente para UTI. O Eugênio também foi entubado, só que, irmãos, começou a luta aí. Não tinha UTI, não tinha vaga de UTI para o Eugênio. E os médicos falaram, olha, se daqui para o final do dia não aparecer vaga, nós tínhamos que levar ele para um outro hospital. Porque não tem como, o Eugênio precisa de muita coisa. E aqui, onde ele está, nessa salinha, a gente tem o oxigênio, tem a maquinazinha, mas a gente não tem todo o suporte que ele precisa. Então ele vai ter que ir para um outro hospital. Então, irmãs, a gente se desesperou porque imagina só, uma criança está numa UTI aqui no HU e o outro ter que ir para outra UTI em outro hospital. Como é que eu vou dar conta de tanta coisa? E nós começamos a orar naquele momento, pedir que o Senhor fizesse um milagre. E com alguns minutos depois, o médico retomou e falou, não, mãezinha, a gente conseguiu uma vaga na UTI, nós estamos colocando o Eugênio lá no 3º andar. Então nós agradecemos a Deus porque nós já começamos a ver, né, o milagre do Senhor nas nossas vidas. E eu fui pro quarto e assim, eu não tive o prazer de tirar foto com os meus filhos, como toda mãe sonha, colocar a roupinha que eu tinha levado. E quando a gente estava no quarto, eu e meu esposo, e do lado tinha uma mãe com seu bebê, do outro lado mais uma mãe com bebê, e a gente não tinha nossos bebês, né? E era uma dor horrível que eu sentia, principalmente porque eu via amamentando, trocando as roupinhas, e a gente não tava com o nosso filho ali. Eu só fui ver os meninos no outro dia, nós descemos lá na UTI. Irmãos, quando chegamos lá, os meninos eram do tamanho de uma régua. Eles eram muito pequenininhos, sua pelezinha bem sequinha, bem fininha, os olhinhos fechados, sabe, cheio de aparelhos, cheio de coisas, aquelas máquinas. Irmãos, olha, só quem vive no UTI é que tem noção de como aquilo ali é difícil, sabe, como é complicado você viver ali naquele lugar. E naquele dia, nós iniciamos uma batalha muito grande. A gente não tinha noção do que estava nos esperando. Prematuridade eu achei apenas que era para ganhar peso. Eu não tinha noção de tudo que a gente ia passar. Mas eu sabia que o Senhor estava conosco. E nós iniciamos a nossa batalha naquela UTI. Todos os dias eu descia, cada 3 horas, tirava o leite para os meninos, ficava com os meninos. E foram horríveis os momentos, porque é muito difícil você ver os seus filhos cheios de aparelhos, sabe? Com dores, e você não poder pegar, você não poder beijar, você não poder abraçar. Você apenas vê pelo incubador, e no máximo que você pode fazer é tocar nos seus dedinhos. Só isso. Sabe? E muitas vezes morria bebês do lado do seu e as mães desesperavam, gritavam, e você tinha que estar ali, sabe? Focado e firme para você também não desmoronar. Porque é muito difícil mesmo. E foram passando os dias, e eu vou começar pelo Caleb, né? O Caleb, ele passou apenas 2 meses na UTI, e ele teve hemorragia pulmonar, que é algo também muito grave. Teve muitas infecções também generalizadas, e
E a médica disse, olha, seu filho é muito grave, a gente não sabe se ele vai sobreviver. E nós começamos a orar muito, pedir muito para que o Senhor ele pudesse nos dar essa oportunidade de a gente criar nossos filhos. E o Caleb ele usava um tubo que ia da boca até o pulmão, para que era uma máquina para ajudar ele a respirar, porque ele não tinha um pulmão ainda pronto para isso. E os filhos eles tinham que estar limpando aquele tubo, porque qualquer secreção ele não conseguia receber o oxigênio que ele precisava, então ele ficava totalmente roxo. E toda vez que eles limpavam, saiu muito sangue, sabe? E ela dizia, olha, o Caleb não melhora, a gente dá, ele tomou plaquetas, tomou sangue, nada, sabe? E continuava com infecções. E nós começamos a orar muito, jejuar, pedimos oração nas igrejas. Irmãos, de repente, o Caleb melhorou das infecções e ele melhorou da hemorragia. E a médica nos procurou e falou, olha, mãezinha, nós vamos estubar o Caleb. Nós vamos tentar ver se ele consegue respirar sem o tubo. Aí ele foi para o CPAP, depois foi para o capacete, para o catéter, até ele chegar no ar ambiente. Quando a gente tem os nossos filhos normais, acho que a gente não tem nem noção do que é ar ambiente, mas quando a gente tem filhos prematuros, irmãos, que eles precisam de oxigênio, quando a médica fala, seu filho está respirando em ambiente, eu acho que é a maior palavra que a gente quer ouvir, a maior frase que a gente quer ouvir é essa. E o Caleb foi estubado, passou mais alguns dias, foi no CPAP, foi pro capacete e começou a respirar sozinho. Ele melhorou das infecções e eu já pude pegar ele no braço, sabe? Pude começar a amamentar o meu filho, sabe? Abraçar, beijar, porque a gente não tinha feito isso ainda e foi muito, muito emocionante, sabe? Poder tocar ele pela primeira vez, colocar ele no meu peito, ele era bem pequenininho. E o Caleb recebeu alta da UTI, para honra e glória do nome do Senhor. Então o Senhor ele fez um milagre muito grande na vida do Caleb, muito rápido, sabe? O Caleb estava muito grave, de repente, irmãos, o Caleb começou a reagir muito bem. E a gente sabia que era o Senhor. E o Eugênio continuava, irmãos, aquela saga, sabe? O Eugênio ele não melhorava. Ele tinha um pulmão 100% comprometido. Não conseguiam, sabe? Por mais que os médicos medicassem, mas o Eugênio ele não reagia, sabe? Ele estava sempre lá, sedado, respirando com o aparelho e ele precisava de muito oxigênio para conseguir respirar. E um dia, irmãos, nós chegamos na UTI e eu me lembro como hoje estavam cheios de médicos, de enfermeiros ao redor da incubadora do Eugênio e eles levantaram meu filho e ele estava roxo. E eu achei que ele estava morto. E aquele monte de médico começaram a fazer vários procedimentos e eu abracei o meu esposo e a gente começou a cantar aquele louvor que diz assim: Jesus passou seu sangue aqui e o mal saiu, não resistiu. Jesus passou seu sangue aqui, o mal saiu, não resistiu. Irmãos, e nós começamos a louvar e a médica disse: tirem os pais daqui, por favor. E eles tiraram a gente ficou na porta da UTI, passaram-se alguns minutos e a gente desesperados e a médica, ela saiu. E eu tinha certeza que ela ia dizer que o Eugênio não tinha conseguido. E ela olhou pra gente e falou: olha, nós conseguimos reanimar o Eugênio, mas ele tá muito grave. Ele tá com infecção generalizada, ele tá com meningite e o pulmão dele tá 100% comprometido. A gente não tem mais o que fazer. Eu não sei se o Eugênio ele passa desta noite. E ter ouvido aquilo foi terrível, porque a gente não tinha o que fazer, sabe? Eu queria tirar meu filho dali, eu queria estar no lugar dele, mas a gente não podia. E a gente desceu. Lá embaixo, no hospital, tinha uma praça e nós sentamos na praça. Eu tava chorando muito e o meu esposo começou a mandar mensagens para os nossos familiares, começou a mandar mensagem para os irmãos orar, para que o Senhor fizesse um milagre. E a gente começou a ficar orando, e eu sei que eu cochilei, eu dormi. E de manhã logo cedo eu saí correndo pra UTI, porque eu queria saber o que estava
como estava meu filho quando eu abri, irmãos, aquela porta, ele estava ali ainda. Ele ainda estava lá, o coração dele ainda estava batendo, sabe? Ele tinha conseguido passar aquela noite. E eu respirei tão aliviada porque eu sabia que era o Senhor que estava sustentando o Eugênio. E outros sustos o Eugênio também nos deu, sabe? Por várias vezes. A saturação do Eugênio caía muito, sabe? Só bastava tocar no Eugênio, a saturação caía e os médicos tinham que ir lá e os fisioterapeutas tinham que limpar o tubo. E assim, o Eugênio nos deu muito susto. Irmãos, era uma infecção atrás da outra. Ele melhorava da infecção. Alguns dias depois pegava uma nova infecção. O pulmão também não abria. Então, todas as vezes que falavam do Eugênio, irmãos, era só coisas negativas. Não tinha nada. Dizia assim, ó, não, o Eugênio melhorou hoje. Não, era todos os dias. Eram notícias ruins do Eugênio. E o Caleb tinha saído da UTI, estava na UCI. E da UCI ele foi para Canguru. Eu passei alguns dias com ele para poder receber alta. E nós recebemos alta no Dia das Mães, foi no dia 12 de maio. No domingo nós recebemos alta no dia 14. E no Dia das Mães, no primeiro Dia das Mães, eu me levantei da Canguru, aumentei o Caleb e voltei para a UTI para tirar o leite para o Eugênio. Irmãos, quando eu coloco o pé na UTI, a médica fala, olha, o Eugênio ele se estubou. Ele convulsionou, ele não chegou a ter uma parada cardíaca, mas o coração dele começou a bater muito pouco. E a gente tentou reanimá-lo, entubamos novamente o Eugênio e nós pedimos raio-x para saber se ele aspirou algum leite. E a gente não sabe qual vai ser a sequela do Eugênio depois desse período, desse momento, porque ele teve, eu acho que foram várias convulsões ao mesmo tempo. E eu olhei para a médica, parei, respirei, só entrei, sabe? Eu cheguei na incubadora quando eu vi o Eugênio, sabe? Já tinham furado tanto meu filho, não tinha mais nem onde furar. A mãozinha dele não tinha mais veia, aí furaram no pescoço dele para continuar colocando as medicações, porque ele continuava com infecção, continuava muito mal. E eu só pedia para que ele lutasse por mim. Tinha algumas mães que diziam, olha, hoje eu cheguei perto do meu filho e disse, olha, se você quiser ir, pode ir, pode descansar. Papai do céu pode levar, mas eu nunca, irmãos, eu nunca consegui dizer isso pro Eugênio, nunca. Eu sempre disse, Eugênio, por favor, aguenta mais um pouco pela mamãe, por favor, sempre. Sempre pedia muito a Deus, sempre dizia muito, Eugênio, por favor, meu amorzinho, luta pela mamãe. E no dia 14, o Caleb recebeu alta. E foi um dia triste e feliz ao mesmo tempo, sabe? Feliz porque finalmente meu filho podia ir pra casa, podia usar as roupinhas dele, usar o berço dele. Mas ao mesmo tempo meu coração tava doendo muito porque eu tinha que deixar o Eugênio. E eu fui lá falar com ele e ele tava sedado, entubado. E eu só dizia, meu amor, mãe, eu não vou deixar você, eu vou. Mas eu vou todos os dias te ver, eu não vou te abandonar. E ele mandou muito forte. E o Senhor, ele sempre falava com a gente, sabe? Quando eu achava que eu não ia aguentar, o Senhor sempre, sabe, de alguma forma me abraçava. E eu lembro que nesse dia, eu chorando muito, uma enfermeira olhou pra mim e disse, olha, o Senhor tá trabalhando na vida do Eugênio. E nunca perguntei a Deus o porquê eu tô passando isso, mas pra quê? Tudo tem um propósito. E o Eugênio vai ser uma prova viva do amor de Deus. E aquilo é como se Deus estivesse falando ao meu coração. Eu respirei e levei o Caleb para casa. E todos os dias eu voltava 7 horas da manhã e só voltava para casa 10, 11 horas da noite. Eu passava o dia inteiro com o Eugênio. Foram muitos sustos, muita coisa, muitas infecções, sabe? E os médicos sempre diziam a mesma coisa, seu filho é muito grave. O neuro veio aqui e passou remédios para convulsão. Inclusive eu conversei até com o neuro, que ele falou para mim, olha, eu não sei quais são as sequelas que o Eugênio vai ter devido a toda a convulsão que ele teve.
Eu não sei se ele vai ter alguma sequela. Provavelmente ele vai ter muitas sequelas. Eu até pensei que o seu filho tinha paralisia cerebral, devido a... Porque meu filho, não, ele simplesmente vivia parado, ele não mexia, não se mexia, ele vivia lá sedado, sabe? E o neuro falou pra gente, eu não sei quais são as sequelas, eu disse, eu não quero saber das sequelas, eu só quero que meu filho viva, só isso que eu quero, sabe? Então era muita coisa ruim, mas o que a gente ouvia era muito, muito, muito mesmo. Era, sabe, tudo que falava de hoje era sempre coisas que ruins, mas a gente confiava muito que o Senhor podia fazer. O Senhor tinha poder para fazer, sabe, o milagre na vida do Eugênio. E assim, irmão, foram momentos muito, muito difíceis em que eu achava que eu não tinha mais força para lutar, sabe? Porque você todo dia, sabe? Muitas vezes eu saía da minha casa, deixava o Caleb com a minha mãe, e eu tava sempre bem dentro de casa, porque eu não podia passar pra ela que eu tava péssima, sabe? E quando descia as escadas do apartamento, eu ia até o HU chorando. Pegava a van chorando e entrava no hospital chorando porque eu não tava mais aguentando, sabe? O meu esposo tinha que trabalhar, a minha família também trabalhava e, sabe, era eu, Deus, porque eu não... Tem hora que eu não tinha força, sabe? Eu tinha medo de entrar na UTI, tinha medo de olhar, porque todas as vezes era... O Eugênio ficava roxo, o Eugênio não conseguia respirar, o Eugênio começava a desaturar. E eu tinha tanto medo de que o pior acontecesse, sabe? Quando eu ia pra casa à noite, que eu deixava ele, meu coração ficava tão apertado, porque eu tinha medo do celular tocar, sabe? E a gente foi orando, e um dia eu tava sentado na praça, lá do hospital, chorando muito, e o irmão passou e disse, olha, eu posso orar por você? Eu disse, pode, irmã. E eu contei pra ela, e ela orou por mim, e falou que Deus ia surpreender a medicina, que Deus ia soprar ventos, e esse vento de vitória, e que ele iria me dar 2 nações. E, sabe, e o Senhor todas as vezes, ele falava no meu coração, ele me dava forças, porque tinha momentos que realmente eu não tinha mais forças, porque eu não sabia mais o que fazer. O tempo ia se passando, eu não conseguia. Todas as mães em que estavam comigo no quarto tiveram alta e levaram seus filhos. Alguns faleceram, outros conseguiram, todo mundo, e eu continuava lá. E um dia a médica nos procurou, eu e meu esposo, e falou, olha, nós vamos tentar tirar o tubo do Eugênio. E se ele não conseguir, nós vamos ter que fazer uma tráqueo, porque ele não pode mais continuar o tubo. O tubo vai dificultar ainda mais o pulmão dele de se recuperar. Só que hoje não conseguia respirar sem o tubo. E eles queriam fazer uma tráqueo. E eu disse, Deus, pelo amor de Deus, não deixa fazer uma cirurgia do meu filho, porque eu sabia que ele não ia aguentar. Ele era muito pequenininho, ele era muito, sabe? E a gente começou a orar, sabe? E a médica disse, olha, no domingo nós vamos tentar estubar ele. A gente não conseguir, a gente vai ter que fazer uma tráqueo. E nós oramos, nós começamos a jejuar para que o Senhor pudesse fazer um milagre, porque era só Deus, não era mais ninguém. Os médicos, eles faziam tudo, os físicos, eles faziam tudo que eles podiam. Mas, sabe, eu acho que chegaram no limite. E nós começamos a orar, e no domingo estubaram o Eugênio. Ele foi para o CEPAP, não para a VNI, eu acho, depois foi para o CEPAP. E por muitas semanas ele ficou respirando com oxigênio no narizinho, porque ele não conseguia largar o oxigênio, porque o pulmãozinho dele era muito fechado. O Eugênio teve muita coisa, ele teve a broncodisplasia, teve a hipertensão pulmonar, e ele saiu do tubo, conseguiram um berço para ele na UTI, porque ele estava crescendo muito, a incubadora estava incomodando, e a nossa luta continuava. Ele continuava na UTI, ele continuava utilizando oxigênio, ele continuava lutando. Mas graças a Deus, irmãos, as infecções pararam. Graças a Deus ele não pegou mais de uma infecção depois. E ele estava usando apenas um catéterzinho, porque ele ainda utilizava um pouco de oxigênio, porque quando tirava o oxigênio dele, ele ficava roxo. E a minha luta continuava. Eu passava o dia com ele, à noite eu ia para casa ficar com o Caleb. E quando o Caleb chorava, à noite que eu pegava ele, eu só lembrava do Eugênio, sabe? Porque eu pensava, meu Deus, se meu filho chora lá, quem vai pegar? Sabe? Eu abri a gaveta, vi as roupinhas dele, as coisas, e nada dele chegar. E parecia que não tinha mais fim, sabe? Tinha hora que dava vontade de eu simplesmente sumir.
porque eu não tinha mais forças para lutar. Eu só queria ir para casa. Eu só queria levar o meu filho para casa. E tava tão difícil, sabe? Tinha hora que eu só queria desistir, sabe? Eu só queria sumir, sabe? Mas o Senhor sempre me dava força. Sempre me dava força para eu não desistir. E eu lembrei desse texto, irmãos, justamente desse texto que o Senhor me deu. Que eu tava passando por uma tempestade muito grande, mas o Senhor tava ali. Eu não ia me afogar, eu não ia me queimar, porque o Senhor estava me sustentando. Mas era tão difícil. Ver meu pequenininho ali, ele respirava muito cansado. Ele, sabe, tinha dia que ele pegou uma diarreia e ele começou a ficar muito magrinho, muito... E sabe, eu pedia tanto a Deus, Senhor, por favor, faz um milagre na vida do Eugênio. Tinha momentos que parecia que eu tava falando, o Senhor não tava me ouvindo, mas ele tava. O Senhor, ele curou o Caleb de forma imediata, sabe? O Caleb teve muita coisa, mas o Senhor foi lá e curou e o Caleb saiu. Mas o Eugênio, o Senhor estava curando de forma gradual, todo dia um pouquinho. E hoje eu entendo porque o Senhor fez isso, porque o Senhor ele também queria curar a nossa vida, a nossa alma, ele queria também nos dar experiências, ele tinha um propósito na nossa vida, na vida do meu filho. É por isso que ele estava demorando tanto para fazer, ele não estava demorando, ele apenas estava nos ensinando a sermos servos melhores, a confiarmos mais nele. E o Eugênio, ele realmente surpreendeu, irmãos, a medicina, sabe? Ele realmente surpreendeu todo mundo, porque ele começou a se recuperar e a pneumologista dele, a doutora Rita, que inclusive a pneumologista dele até hoje, ela acompanhou ele na UTI, acompanhou ele na enfermaria, estava sempre lá, ele passava alguns medicamentos e os fisioterapeutas começaram a tratar o Eugênio, começaram a fazer várias fisioterapias para ver se ele conseguia ficar em pé. E o Eugênio usava apenas o catéter, mas aí, irmãos, viu uma outra dificuldade, o Eugênio não conseguia se alimentar. Ele se alimentava apenas por uma sonda na sua boca, só que devido ao uso contínuo da sonda, o Eugênio ele começou a ter um problema de gastrite. Então ele vomitava muito, tudo que comia ele regurgitava. E ele começou a ter muita tosse, porque aquela sonda começava a incomodar ele. E ele não conseguia se alimentar. Então a Fono ia lá todos os dias, a Conceição, que também é um anjo na nossa vida, que o Senhor nos mandou. E ela todo dia lá, ela treinava com a gente não conseguia se alimentar. E uma médica, ela nos chamou e falou que o Eugênio precisava fazer uma gastro, porque ele não ia sair do hospital sem se alimentar. E também não tinha como ele sair do hospital com uma sonda. Nós estávamos tentando conseguir o programa melhor em casa, para que o Eugênio pudesse vir para casa com todo o suporte que ele precisasse de oxigênio, com tudo, porque já fazia mais no hospital, não estava mais aguentando, o nosso filho corria risco de pegar alguma infecção, sabe? E ela falou que ele tem que fazer uma gastro. E nós oramos novamente ao Senhor e recorremos, meu Deus, eu não quero que meu filho faça uma gastro, porque eu tinha muito medo, irmão, sabe? Foi muita luta para tirar meu filho do tubo, para fazer a gastro, eu tinha que voltar novamente pro tubo para fazer a cirurgia. Eu tinha muito medo de meu filho não sair do tubo de novo, eu tinha muito medo de meu filho pegar alguma infecção, e eu dizia assim, pelo amor de Deus, nós começamos a orar, a jejuar, conversamos com a Fono, e ela falou, não, nós vamos tentar de tudo para o Eugênio conseguir se alimentar. E todos os dias ela ia lá, ela fazia algumas atividades na boca do Eugênio. Ela, inclusive, me ensinou também a fazer. E nós nos imos. E, irmãos, de repente o Eugênio começou a se alimentar. Ele não consegue comer líquido, assim, tomar líquido. Devido a muito tempo no tubo, muito tempo com a sonda, ele não aprendeu, né, a digerir o líquido. Então, toda vez que ele toma líquido, ele se engasga. Então, a comida dele, qualquer comida sólida, pastosa, ele come normal. A questão é só realmente o líquido. Mas era o mínimo de tudo que o Eugênio passou. Então, o Eugênio ele começou a tomar o leitinho, só que a gente usava um espessante, que era para deixar um pouquinho mais grosso, para que ele não se engasgasse. Então, o Eugênio, depois de tanto tempo, ele começou a comer. Ele começou a respirar apenas com catéter, ele só usava acho que era meio litro de oxigênio.
E depois de 170, acho que 170 dias em UTI, o Eugênio recebeu alta para enfermaria. E que alegria para nossas vidas, o Eugênio finalmente, irmãos, tinha saído da UTI, ele iria para a enfermaria, aprender, né, a comer melhor, a tirar a sonda que ele ainda não tinha tirado, e também ver se ele conseguia respirar para sair do hospital. E a gente foi para a enfermaria, e depois de alguns dias o Eugênio tirou a sonda, ele não precisou de gastro, irmãos, ele não precisou de tráqueo, ele começou a comer, ele começou a se alimentar. Ele não comia numa madeira normal, do bico. Até hoje ele se alimenta com uma madeirinha que é uma colherzinha na pontinha. Como ele tinha um problema muito sério de cansaço, então ele não conseguia sugar a mamadeira. Então ele usava essa mamadeirinha que era uma colher no lugar do bico. E até hoje ele toma porque ele gostou e não tem quem faça ele pegar um bico de mamadeira. Então, irmãos, ele começou a se alimentar, tirou a sonda. A pneumo, a doutora Rita, ela conversou com a gente que hoje a gente podia ir para casa se a gente tivesse, né, a questão do concentrador ou de um oxigênio em casa, se a gente conseguisse ter o acompanhamento de um físio, de um fono, então a gente conseguiu de Uniões Palmares o programa Melhor em Casa, que era justamente esses profissionais que eles iam na nossa casa todos os dias, ia físio, fazia fisioterapia com ele, ia fono, e nós alugamos um concentrador para que a gente pudesse finalmente sair daquele hospital. E após 187 dias em um hospital, o Eugênio finalmente recebeu a nossa tão sonhada alta. Ele ia para casa, sabe? Depois de tanto tempo, tanto desespero, tantos momentos tristes, sabe? A gente parecia que estava em um mar, uma tempestade muito forte, que parecia que não tinha fim. Mas quando a médica disse, olha, o seu filho vai receber alta, aquela foi uma alegria tão grande, sabe? Tão grande, de a gente poder finalmente levar o nosso pequenininho para casa, sabe? Ele finalmente ia poder se encontrar com o irmão dele, ele finalmente ia poder vestir as suas roupinhas, ele finalmente ia poder ver a família. E finalmente eu não precisava mais acordar e ter que ir para aquele hospital, ter que ir para aquela UTI, porque eu já não estava mais aguentando, sabe? Muitas vezes eu pedia até pra psicóloga estar comigo, porque eu não tava mais aguentando aqueles aparelhos, aquelas intercorrências todas que aconteciam com o Eugênio. O Eugênio, ele teve, sabe, todo tipo de problema. Se você, irmão, conseguir ver, isso aqui tudo foram problemas que o Eugênio teve na UTI. E eram problemas que muitas crianças acabavam falecendo com esses mesmos problemas, sabe? O Eugênio continuava ali, firme e forte. E o Eugênio, ele realmente é um improvável de nosso Senhor Jesus, porque tudo que os médicos falaram foi o contrário. Falaram que o Eugênio não comia, o Eugênio hoje ele come tudo, sabe? Falaram que o Eugênio talvez não andasse, o Eugênio anda, que ele ia sair com traque. Meu filho não precisou de traque. Ele saiu usando ainda o catéter de oxigênio, mas ele não fez nenhuma cirurgia. Ele não precisou fazer uma gastro. Então, assim, é motivo da gente glorificar o nosso Senhor, porque quando a gente saiu, toda semana a gente precisava voltar para o HU para ele fazer o tratamento com a pneuma. O pneumologista precisava ouvir o seu coraçãozinho, um pulmãozinho, estava tudo bem, o que ele precisava. Ele ainda estava cansado, ele ainda dormia usando oxigênio. Então foram mais alguns meses de tratamento, e em janeiro de 2020 o Eugênio deixou definitivamente de usar oxigênio. E que maravilha, irmãos. Disseram pra gente, o Eugênio vai usar oxigênio por muito tempo ainda, mas com 2, 3 meses que ele saiu do hospital, ele largou o oxigênio. E então ele começou só a desenvolver. Todas as vezes que a gente leva ele pra pneuma, inclusive semana passada nós levamos ela, sabe, a pneuma deixou bem claro que o quanto o Eugênio se desenvolveu, que o Eugênio conseguiu acompanhar o Caleb tranquilamente. Então isso é motivo, irmãos, de a gente glorificar a Deus, porque se não fosse o Senhor, eles não estariam aqui. Porque aos olhos humanos, uma criança de 6 meses não sobrevive. Eles sobreviveram. Uma criança que teve muita infecção generalizada, uma criança que teve meningite, sabe? A bactériazinha foi pra cabeça, poderia ficar com sequelas horríveis, paralisia cerebral e tinha tantas coisas, e ele não ficou com nada, sabe? Ele anda, ele corre, ele brinca como qualquer outra criança. Então, isso é o agir de Deus na vida do nosso bebê, dos nossos filhos. Então, assim, quando a gente olha para o Eugênio, quando a gente olha para o Caleb,
não tem como não perder. Porque a gente que acompanhou os nossos pequenininhos desde o primeiro dia que eles nasceram, o quanto eles cresceram, o quanto eles se desenvolveram, sabe, o quanto o Senhor operou na vida deles. Então hoje eu vejo o Eugênio exatamente como o Caleb. Ele corre, ele brinca, ele chama a mamãe, ele se alimenta, ele é feliz. Sabe, eu ver meu filho todo dia, sabe, não teve alegria maior do que ele ir pra casa e no outro dia eu acordar e não precisar pegar uma van pra ir pra aquela UTI, eu não precisar ir pra aquele hospital, porque eles dois estavam ali, sabe, juntos, depois de 6 meses de dificuldade. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que por maior que seja a tempestade, por maior que seja a luta, sabe, vai passar. Quando a gente achar que o Senhor tá calado, mas Ele tá trabalhando, porque o Senhor Ele trabalha muitas vezes no silêncio. As dificuldades, sabe, tudo passa. Por mais forte que sejam as ondas, as chuvas, as tempestades, tudo passa, porque Deus é conosco. E o mesmo Deus que operou no passado, operou, Ele continua operando até o dia da volta dele. Eu não sei o problema que você está passando, não sei se você passou o mesmo problema que eu, ou maior, ou menor, eu não sei, mas o que eu sei é que o mesmo Deus que operou na minha vida, na vida dos meus filhos, Ele vai operar na sua, Ele vai continuar cuidando. Ele vai continuar fazendo milagres, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de milagre. Ele é o Deus do impossível. Então, sabe, eu passei pelas maiores tempestades naquela UTI. Sabe, só quem sabe a dor de você ver um filho, sabe, totalmente em um lugarzinho, sozinho, sem você poder botar no braço, sem você poder tocar, pegar. É uma dor muito grande. E foi uma tempestade, mas passou. Sabe, o Senhor estava conosco todos os dias. Ele não nos abandona quando a gente acha que a gente não vai aguentar. Ele vai estar lá. Ele sempre está lá. Ele nos pega nos braços. Ele nos consola. E Ele nos abençoa. E o Eugênio está em casa. O Caleb está em casa. Hoje já tem 1 ano e 9 meses. Para a honra e glória do nosso Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos passado por toda essa tempestade. Porque em todos os momentos, em todos os dias, Ele estava conosco. E Ele operou milagres na vida do Caleb, milagres extraordinários na vida do Eugênio. E como diz a irmã Silvana, os meus filhos, eles são os improváveis de Deus. Porque quando a medicina chegou no seu limite, o Senhor Ele não tinha limite. Então Ele foi além. Ele surpreendeu, sabe? Realmente, o que Ele me falou aconteceu. Sabe, teve muita tempestade, mas essa tempestade agora foi de vitória, porque foi uma vitória atrás da outra. Hoje ele conseguiu respirar, hoje ele conseguiu se alimentar, hoje ele conseguiu andar. Então, coisas que achavam que hoje não ia fazer, e se fizesse ia demorar muito, ele fez muito rápido. Então, eu só tenho que agradecer a esse Deus poderoso pela vida do Caleb e pela vida do Eugênio, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje contando esse testemunho. Então, que esse testemunho possa servir, sabe, para a vida de cada um que está me ouvindo nesta noite. Saber que o nosso Deus, Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus de impossível, Ele continua operando. Por mais que a gente seja falha, muitas vezes não confiamos nele como deveríamos, mas Ele está lá. E Ele permanece fiel em nossas vidas. E o mesmo Deus que opera na vida de Eugênio, eu creio que vai operar na sua vida. Vai continuar operando nas nossas vidas até o dia que Ele voltar. Porque o nosso Deus, Ele vive. Ele é forte, sabe, por fim se levantará, Ele está conosco, Ele tem cuidado de nós todos os dias. Então, eu só quero agradecer a Ele pela vida do Caleb, pela vida do Eugênio. E esta noite, este culto de glorificação do Senhor é uma forma de agradecer a Deus pela vida dos meus filhos. Não foi fácil chegarmos até aqui, foi uma batalha muito grande, sabe, foi uma luta atrás da outra, mas nós alcançamos vitória. Porque o Senhor esteve conosco. Então, é isso. Essa é a história, um pouco da história do que nós passamos no ano 2019. E para a honra e glória do nosso Senhor, nós estamos aqui, felizes, e os nossos filhos estão vivos. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus.
para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,